são algumas previsões para 2024 feitas há 100 anos. Algumas delas são bem bizarras, mas algumas delas são exatamente como a gente vive. Por exemplo, essa aqui previa que as pernas dos homens iam parar de funcionar porque a gente estava usando muito os carros, porque a gente não usava mais as pernas e logo não ia mais se exercitar. Isso obviamente não aconteceu. E esse aqui é um exemplo de uma coisa que realmente aconteceu, falando que shows iam acontecer remotamente, à distância, dizendo que as pessoas não iam mais ter que viajar para ver os shows. E todo mundo viu as lives de show acontecendo durante a pandemia. Além desses filmes aqui que estrearam ano passado, eles disseram que as mulheres iam pintar a pele e os cabelos de cores diferentes. Eles previram que o Canadá ia ter uma população de mais de 100 milhões de pessoas, e ainda menos de 40 milhões. Eles previram que em 2024 a expectativa de vida ia ser pelo menos 100 anos de idade. A gente não chegou lá. E uma pessoa de 75 anos ia ser considerada jovem, mas o Japão tá quase. Eles previram que ao invés de álbuns de fotos, a gente ia usar vídeos. Como eles descobriram? E esse aqui pra mim é o mais bizarro, tá? Eles previram que o cinema ia ser responsável por acabar com todos os conflitos armados, ou seja, guerras do mundo. Claramente não resolveu, né? Esse homem caiu numa pegadinha e tatuou a testa dele permanentemente. Basicamente, Crudge, que foi o que ele tatuou, era o nome de uma rádio local. E em 2022 eles fizeram uma pegadinha de 1º de abril, falando que a primeira pessoa que tatuasse a testa com o nome da rádio ganharia $250 mil. E o Sr. Bell ficou bem animado com essa notícia. Naquela época, o pai dele tinha acabado de ser demitido e ele tava com um risco enorme de ficar sem casa. Apesar de ter achado meio estranho, quando ele ligou pra rádio, eles falaram que isso era realmente verdade. Então ele imediatamente foi até o primeiro tatuador que ele achou e tatuou o nome da rádio na testa dele. Ele acreditou que era verdade porque eles tinham até um site pra esse concurso. Depois de terminar a tatuagem, ele foi até a estação de rádio e todo mundo começou a rir dele. Isso porque nesse mesmo site, bem na parte de baixo, tinha um link com as regras. E quando você clicava, aparecia uma mensagem que falava que era uma pegadinha de 1º de abril. Mas ele tava tão desesperado pelo dinheiro que ele nem pensou em clicar pra ler as regras. Além disso, ele tinha problemas de visão, então ele não viu esse link no canto da página. E quando a rádio contou pra eles que era só uma pegadinha e que ele não ia receber o dinheiro, ele processou eles em $510 mil. Isso porque logo depois de fazer a tatuagem, que já custou muito dinheiro, ele foi demitido do trabalho dele. E a namorada dele também terminou com ele. Apesar de a rádio falar pra ele que ele tava errado, o juiz concordou no processo e ele ganhou $500 mil. Como estão os filhos de pessoas famosas da história? O único neto que sobreviveu do Albert Einstein faleceu em 2008. Ele teve vários filhos, incluindo Thomas Einstein, que fala 4 línguas, Paul Einstein, que é violinista e toca na França, Ted Einstein, que desistiu da faculdade para ter uma loja de móveis, e a Mira Einstein, que trabalha numa empresa de telemarketing na Suíça. A filha do Joseph Stalin odiava o pai dela, se mudou para os Estados Unidos e mudou de nome. Ela teve 2 filhos nos Estados Unidos, o que significa que o neto do Joseph Stalin poderia ser presidente dos Estados Unidos. Esse aqui é um dos descendentes do Pedro Álvares Cabral, ele se chama Temou. E ele é um indígena que mora na Nova Zelândia. Ele veio pro Brasil em 2018 para um festival de folclore e é descendente do Manuel de Lima, que é descendente do Pedro Álvares Cabral. 99% das pessoas não acertam onde o cubo tá? Duvido, eu vou acertar. Ok, por enquanto tá simples, é só prestar atenção. Meu Deus, tá ficando meio rápido, mas eu acho que eu sei onde tá. Tô acompanhando, eu acho. Tá, fica bem mais difícil quando ele troca rápido de lugar, mas eu tô acompanhando. Eu acho que vai dar pra ganhar. Em carros, o Relâmpago McQueen tá viajando pra outro lugar com o Mac. E nessa viagem eles estão conversando por uma câmera. Mas quando o Mac aparece, não tem câmera nenhuma nele. Nessa mesma cena, a gente vê um carro ultrapassando o Mac. Em cima dele tem um colchão. Mas esse colchão é pra quem, se não tem humano no universo de carros? No começo do filme, Divertidamente, a mãe da Riley usa óculos. Mas na mesma cena, na mesma hora, quando a gente vê a mãe na perspectiva da Riley, ela tá sem óculos. Nessa cena, a Riley tá correndo pela casa até que ela vê esse fio e para. Esse fio é branco, mas quando o ângulo muda, ele é preto. Quando o Flip tá viajando, ele entra num bar e ele conhece esse mosquito aqui que parece ser um macho. Mas ele pede sangue pra beber e apenas as fêmeas bebem sangue. Em Toy Story 2, quando o Buzz Lightyear pula nesse trilho de carro, a gente consegue ver ele literalmente ultrapassando isso. Sim, o filme bugou. E em Toy Story 1, a gente vê em outro ângulo que seria impossível ele fazer esse truque com as asas dele abertas. Em Up Altas Aventuras, inicialmente a porta do Carl tem 4 trancas. Mas quando o ângulo muda, a gente só consegue ver 3. Em Ratatouille, nessa cena que o Remy tá na cozinha, a gente olha pra essa panela. E ela tá super velha e inclusive suja. Mas quando o ângulo muda, essa panela tá super limpa e inclusive o que tá sendo cozinhado parece mudar. O Fortnite pode estar te devendo dinheiro. Se você comprou alguma coisa no Fortnite entre 2017 e 2022, fica nesse vídeo até o final, que eu prometo que vale a pena. Eles acabaram de ser processados por $254 milhões. Eles precisam devolver essa quantia pra uma galera. E eu vou mostrar pra vocês como descobrir se eles te devem dinheiro ou não. Eles foram acusados e condenados de usar
práticas obscuras de marketing pra fazer as pessoas gastarem dinheiro no jogo deles. Por isso ficou definido que agora eles precisam devolver esse dinheiro pra esses jogadores que compraram essas coisas. Você faz parte do grupo que pode receber esse dinheiro de volta se você fizer parte de qualquer um desses itens aqui dessa lista. Se você foi cobrado pra comprar coisas dentro do jogo que você não queria comprar, se o seu filho comprou coisas dentro do Fortnite no seu cartão de crédito ou na sua conta bancária sem que você soubesse ou autorizasse, ou se a sua conta foi bloqueada depois de você ter reclamado dessas compras para o seu cartão de crédito. A quantidade de dinheiro que você vai receber vai depender muito da sua queixa e também da quantidade de pessoas que aplicarem para isso. E o site para fazer isso está na minha bio. Um dos maiores desafios de Viva a Vida é uma Festa é que esqueletos são assustadores. E essa era uma coisa que eles não queriam que acontecesse. Durante o trabalho de animação, um dos maiores objetivos dos animadores era deixar esses personagens divertidos. E como esses personagens não têm músculo, eles simplesmente poderiam fazer o movimento que eles quisessem, basicamente. E a maneira como eles converteram o esqueleto de uma coisa assustadora para divertida é basicamente criar um movimento de um fantoche, quase como se eles estivessem sendo controlados por outra pessoa. Para isso, eles separaram a parte do tronco e dos quadris. E eles precisaram fazer muitos testes para atingir esse resultado. Além de que, o fato de não ter músculo ajuda, mas também dificulta. Porque cada osso individual de cada personagem precisava ser animado. E como o filme é composto de literalmente só esqueletos, eles precisaram automatizar esse processo, porque senão ia demorar para sempre. Então, no começo do filme, essas partes eram todas duras. Mas conforme eles desenvolveram esse processo, elas ficam cada vez mais soltas e divertidas. E, inclusive, só uma curiosidade para vocês, uma das pessoas que participou desse processo super árduo foi um brasileiro. Se você gosta desse tipo de vídeo e adora saber essas curiosidades, não esquece de me seguir pra mais. Eles fizeram uma escultura na areia, mas precisavam esperar uma onda bater pra ver se ela realmente funcionava. A ideia é ela ganhar vida a cada hora que uma onda vem. E quando ela chegou, o resultado foi maravilhoso. A Rapunzel é parente da Anna e da Elsa? Essa teoria deixou minha infância muito melhor. Em Frozen, a gente consegue ver a Rapunzel e o Flynn na coroação da Elsa. É claramente eles, não dá pra negar. Essa teoria inicialmente começou porque os pais da Anna e da Elsa foram viajar de barco pra um casamento. E as pessoas começaram a teorizar que poderia ser o casamento da Rapunzel. Mas em Frozen 2 a gente vê que não é verdade. Porque eles revelam que o motivo pelo qual eles foram embora é pra descobrir mais sobre os poderes da Elsa. Mas existe outra teoria. Essa teoria diz que a Elsa foi presa pelos pais dela porque eles estavam preocupados com a possibilidade de alguém roubar a Elsa, assim como fizeram com a Rapunzel. Que então seria parente deles pra eles saberem essa história. E também perceberam que o rei de Frozen é bem parecido com a rainha de Enrolados. Eles poderiam ser irmãos. Pra mim, isso é verdade, não importa o que digam, essa teoria na minha cabeça é real. Esse cara precisava responder uma única pergunta pra ganhar $1 milhão. E a pergunta era, qual a cor do Pikachu? Vermelho, amarelo, verde ou azul? Só que ele não soube responder e teve que perguntar pro especialista. It's B, it's yellow. There's no question in your mind. You're sure one. Don't ask me again! E você toma café, você também tá tomando baratas. Se você, como eu, é viciado nesse líquido, escuta, porque talvez você não queira mais tomar café depois desse vídeo. Aproximadamente cerca de 10% dos grãos de café tem resquícios de baratas e outros insetos dentro deles. E sim, isso é legalizado. A produção de café é uma coisa natural que acontece em fazendas na natureza, que obviamente tem insetos, e é impossível tirar todos eles dali. Então, sim, você tá provavelmente comendo barata e tomando barata, enfim. E eu vou além. A Anvisa, que é o órgão que regula esse tipo de coisa no Brasil, na verdade permite que essas coisas estejam na nossa comida e na nossa bebida em uma certa quantidade. Por exemplo, no caso da farinha, é permitido que tenha até 75 fragmentos de insetos a cada 50 gramas de farinha. No chá de menta ou hortelã, eles permitem 300 pedaços a cada 25 gramas. Para chocolate, é permitido um fragmento de pelo de rato a cada 100 gramas. E aí eu tô botando você pra pensar o tanto de pedaços de animais que você já consumiu. Teorias de fãs que se tornaram realidade. Em Capitão América, o primeiro Vingador, que se passa em 1942, aparece uma mulher que pede um autógrafo pro Capitão América. Só que em Guardiões da Galáxia, que se passa em 1980, a gente vê essa mesma mulher. E nesse filme, ela é a Meredith Quill, que é a mãe do Star-Lord. Só que se a gente olhar, ela tem o mesmo rosto 40 anos depois. E aí teorias começaram a surgir de que essa mulher que pediu o autógrafo é, na verdade, a avó do Star-Lord. E por isso elas têm a mesma aparência em diferentes anos. E o diretor de Guardiões da Galáxia acabou confirmando essa teoria quando ele postou num tweet falando que ela é sim a avó do Quill. Ele também disse que ele inventou isso ali na hora, mas o que importa é que é verdade, né? E se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, não esquece de me seguir pra mais, marcar alguém que também vai gostar, dar um like, comentar alguma coisa que você achou sobre o vídeo e sempre me acompanhar, porque eu tô sempre trazendo vários fatos bizarros pra vocês e também outras teorias de filme que podem ou não ser verdade, mas que no meu coração sempre vão ser verdade. E eu espero que no de vocês também.
Mas se não for, também não tem problema. Só me segue pra mais que eu já tô feliz demais. O que aconteceria se fizessem cosquinha em você por 24 horas seguidas? Certeza que você já se perguntou isso, hoje eu tenho a resposta. Depois de 10 minutos, você já estaria muito desconfortável e cansado pedindo pra pessoa parar. A pessoa não ia parar e depois de 1 hora, o seu abdômen já estaria muito inchado por causa das risadas. Rir contrai quase todos os músculos do seu abdômen, então é como uma atividade física intensa por 1 hora seguida. Seria o melhor treino da sua vida. Depois de 5 horas, isso já é tortura pura. Lembrando que as cócegas no passado já foram efetivamente utilizadas como método de tortura oficial e um método bem cruel, inclusive. Eles usavam muito isso na dinastia Han, em que eles prendiam a pessoa e faziam cosquinha nela até elas confessarem as coisas. Depois de 10 horas, você claramente não estaria bem nem psicologicamente nem fisicamente. Você começa a ficar tão cansado e as cócegas já são tão dolorosas que talvez você inclusive desmaiasse. Existiria chance até de você ter uma convulsão. Depois de 15 horas, você perderia completamente o controle do seu corpo. Você começaria a vomitar e não teria controle sobre as suas fezes também, e já não dá mais pra aguentar a dor. Depois de 22 horas, você estaria praticamente já morrendo. Existiria a chance de você ter um aneurisma. Dizem que rir é o melhor remédio, mas nesse caso é possível você morrer por rir demais. O jornal mostrou um retrato falado de um suspeito e ele era assim. Todo mundo achou muito engraçado, porque era um desenho bem tosco que não daria pra reconhecer ninguém, até mostrarem o rosto real do cara, que era igualzinho. O que você vê nessa imagem revela o tipo de pessoa que você é. Olhe pra essa imagem aqui e comenta aqui embaixo qual foi a primeira coisa que você viu. Se a primeira coisa que você viu nessa imagem é um carro, significa que você provavelmente é uma pessoa bem independente. Você gosta muito de aventuras, incluindo viajar bastante. Se você viu primeiro o homem com os binóculos, pode mostrar que você é uma pessoa muito analítica. Além de muito sensível, você gosta de ir fundo nas coisas que você faz. Próximo, dá uma olhada nessa imagem aqui. Se a primeira coisa que você percebeu nessa imagem foi a caveira, pode mostrar que você é uma pessoa bem realista. Você gosta de estar no momento e não fica muito estressado com coisas do dia a dia. E se você viu a mulher olhando no espelho primeiro, pode indicar que você é o oposto. Você é uma pessoa muito sonhadora que não pensa só nas coisas objetivas da vida e que costuma ficar bem mais estressado com as coisas mundanas do dia a dia. Por fim, essa imagem aqui, comenta o que você viu primeiro. Se a primeira coisa que você nota vendo essa imagem é o bebê, pode mostrar que você é uma pessoa bem independente. Além disso, você aprecia bastante sua própria companhia e gosta também de fazer coisas sozinho. E se você viu as árvores primeiro, você é uma pessoa que sempre gosta de ver coisas novas, experimentar coisas novas e tá sempre disposto a ir numa aventura, mesmo que não seja uma coisa que você esteja acostumado. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, não esquece de me seguir pra mais. Não, isso aqui não é Photoshop e isso pode começar a acontecer com a sua cabeça. Uma pesquisa feita por alguns cientistas mostrou que o corpo de algumas pessoas que usam muito a internet poderia aos poucos começar a virar isso aqui. Isso inclui essa cabeça mutilada que tem literalmente uma curvinha pra baixo. Isso aconteceria por causa do uso prolongado de headset. E essa foi uma previsão que eles fizeram pro futuro, ou seja, pras próximas gerações e enfim, uma evolução. Só que isso começou a acontecer mais cedo do que a gente imaginava. Esse streamer aqui chamado Curtis resolveu que ele ia raspar a cabeça dele pra caridade. Só que todo mundo ficou chocado quando ele raspou o cabelo e percebeu que o lugar onde o headset dele ficava na cabeça dele tava afundado pra baixo. Ele obviamente ficou muito assustado e isso motivou outras pessoas a também rasparem a cabeça pra ver se tinha isso ou não. E o resultado foi bizarro, porque várias pessoas começaram a apostar que elas também tinham isso e não era pouca coisa. Esse streamer chamado Tim the Tatman postou essa foto da cabeça dele e é bem bizarro. Isso gerou uma discussão na internet sobre se é a previsão do cientista se tornando realidade. Previsão essa que incluía o crescimento anormal da barriga e a mudança do formato das mãos para se adaptar melhor aos jogos de videogame. Mas ao mesmo tempo, isso também pode ser só uma reação natural e passageira ao uso contínuo do headset, o que provavelmente é o que tá acontecendo. Você vai usar por bastante tempo, vai ficar marcado, depois vai sumir. A ordem do seu nascimento determina quem você é. Eu já falei sobre os irmãos mais velhos e agora é o momento de eu falar dos irmãos mais novos. Isso aqui é parte de uma série de vídeos falando de uma pesquisa que determina quem é o irmão superior, mais novo, mais velho, do meio ou filho único. Eu preciso começar com isso e uma pesquisa diz que o irmão mais novo é a pessoa da família que mais tem uma tendência a ser LGBT. Uma pesquisa que saiu em 2017 diz que os homens que nascem por último têm uma tendência maior a serem atraídos por outros homens. E estatisticamente, cada irmão mais velho que ele tem aumenta a chance dele ser homossexual em 33%. E de acordo com uma pesquisa do Dr. Salloway, os irmãos mais novos não são nem os mais fortes, nem os mais inteligentes do grupo. Então, por causa disso, eles acabam encontrando um jeito próprio deles de conseguir atenção. Por causa disso, eles têm a tendência de serem mais charmosos e terem uma personalidade mais extrovertida. E serem mais sociais também. Por causa disso, várias celebridades e comediantes são os mais novos da família. Mas, apesar disso, eles têm a tendência de ter o QI mais baixo dentre os irmãos. E uma pesquisa mostrou também que quanto mais irmãos mais velhos você tem, menor é o seu QI. Eles normalmente também recebem menos broncas e conseguem se safar de mais coisas. Por isso, tendem a ser um pouquinho mais mimados. Mas por causa disso, eles conseguem fazer escolhas mais arriscadas na vida. E têm carreiras menos tradicionais. Porque eles não têm medo